Señor Jesús, queridos bienfeitores, elevamos nuestros pensamientos y nuestros corazones para agradecer por su presencia, para agradecer la oportunidad de estar reunidos el día de hoy, en paz, en armonía, para aprender, Señor, más sobre tus enseñamientos, para aprender, Señor, sobre la vida, sobre los valores del corazón, las virtudes del alma. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Te agradecemos por las oportunidades que se presentan día a día, Señor, para poner en práctica lo que aprendemos en nuestros estudios. Te pedimos, Señor, que nos guíes en todo momento, que permitas que estos benfeitores queridos nos instruyan, nos guíen, que dirijan nuestros pasos, que nos traigan inspiración, Señor, y que nos sostengan, al igual que tú lo haces. Que nos ayuden, Señor, a enfrentar la vida con valentía, con alegría, con humildad y con mucha felicidad en el corazón, Señor, sabiendo que cada vez nos aproximamos más de ti. Obrigada, Señor, por esta noche. Obrigada por el estudio. Obrigada, Señor, por poder compartir con amigos en tu presencia. Obrigada, Señor, por todos nuestros hermanos que vienen a estudiar con nosotros. Que podamos sentirte, Señor, siempre y podamos estar envolvidos en tu amor, en tu luz. Y que tu paz esté con nosotros y con nuestras familias y en nuestros hogares siempre. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Que así sea. Obrigada, Yuri. Boa noite. Então, boa noite, Cristiano. Boa noite, Ana. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Oi, Ana. Boa noite. Então, vamos lá. O Alê pode começar, Alê? Educação evangélica. Todas as reformas sociais necessárias em nossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Como? Podereis objetar-nos pela educação replicaremos. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem que partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível. Primeiramente, o trabalho de vulgarização deverá intensificar-se, lançando, através da palavra falada ou escrita do ensinamento, as diminutas raízes do futuro. O resultado dos erros religiosos. Toda essa demagogia filosófico-doutrinária que vedes nas fileiras do Espiritismo tem sua razão de ser. As almas humanas se preparam para o bom caminho. A missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com as forças políticas que lhes desviassem a profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir as castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de remodelar a sociedade humana, eliminando-se os preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam.
Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preconceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Fim do ciclo evolutivo. Sabemos todos que a humanidade terrena atinge atualmente as cumeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nessas transformações, há sempre a necessidade do pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. A ideia cristã se encontrava afeto, o trabalho de sustentar essa coesão dos sentimentos da confiança, de confiança e de fé das criaturas humanas nos seus elevados destinos. Todavia, encarcerada nas grades dos dogmas católico-romanos, a doutrina de Jesus não poderia, de modo algum, amparar o espírito humano nessas dolorosas transições. Todas as exterioridades da Igreja deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Obrigada, Lê. A Paula poderia ler um pouco. Paula, por favor. Urge reformar. Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação, com Auguste Comte, e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa, com Pio IX, proclamando a infabilidade papal, que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme, para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do Evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar, pela dedicação dos seus chefes. As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos, para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo, em demanda da gloriosa luz do porvir. Necessidade da educação pura e simples. Há necessidade de iniciar seu esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. No capítulo da preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias, mas facciosas, facilitando-se na alma infantil a eclosão de sectarismos prejudiciais e incentivando o espírito de separatividade, e não concordamos com a educação ministrada absolutamente nos moldes desse materialismo demolidor, que não vê no homem senão um complexo celular, onde as glândulas, com as suas secreções, criam uma personalidade fictícia e transitória. Não são os sucos e os hormônios, na sua mistura adequada nos laboratórios internos do organismo, que fazem a luz do espírito imortal. Ao contrário dessa visão audaciosa dos cientistas, são os fluidos, imponderáveis e invisíveis, atributos da individualidade que preexiste ao corpo e a ela sobrevive, que dirigem todos os fenômenos orgânicos
que os utopistas da biologia tentam em vão solucionar, com a eliminação da influência espiritual. Todas as câmaras misteriosas desse admirável aparelho, que é o mecanismo orgânico do homem, estão repletas de uma luz invisível para os olhos mortais. Obrigada, Paula. Formação da mentalidade cristã. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Suas análises objetivam somente a carne perecível. O corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa são acidentais e passageiros. Os materiais humanos postos sob os seus olhos pertencem ao domínio das transformações, através do suposto aniquilamento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir à formação da mentalidade geral que o futuro requer para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã, por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes de pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constituem uma utopia dos nossos corações. Essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A Andai Maria, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Toda a tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Do livro Emmanuel, autor Emmanuel, capítulo 35, psicografia de Chico Xavier. Em 1938. 1938, detalhe muito importante que eu não disse. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Então, quem lê esse livro, né? Bom, obrigado a todos, né? O Alexandre, Paula, Giovana, Yuri. Quem lê esse livro fica impressionado, porque o que Emmanuel está falando em 1938 indica claramente que eles sabiam, né, que o mundo estava caminhando por um momento muito difícil. Né? Basta ler o livro, que nós veremos ali uma série de indícios, né? Como, por exemplo, né, o capítulo que nós lemos há algum tempo atrás, no qual um dos itens dizia, né, a paz armada. Né, os países da Europa falando de paz o tempo todo e cada um deles, né, se armando até os dentes. E isso eclodiu, evidentemente, numa guerra terrível, né, que custou a vida de milhões de pessoas, de uma forma estúpida, né, custou a vida de milhões de jovens, né, pais que nunca, enfim, né, a gente sabe a tragédia que foi tudo isso. E é interessante porque nesse capítulo, faço uma introdução, espero não muito longa, para que a gente possa partilhar mais opiniões. Nesse capítulo tá tudo dito, né?
ele está dizendo qual é o nosso problema. Então, o nosso problema foi o fracasso, né, da postura cristã, que cedeu ao encanto do mundo, né? A igreja se tornou, se mancomunou, né? Se aliou ao poder temporal, passou a ser uma força como outra qualquer, e diante de uma força como outra qualquer, por que que eu tenho que respeitá-la, né? Isso ficou muito claro quando Napoleão tirou a coroa, né, das mãos do Papa e disse: eu me coroo, né? Eu lutei, eu conquistei, por que que eu tenho que me curvar a você, né? Humilhando a igreja, humilhando o Papa, mas dando a eles uma lição, né? Então, Emmanuel está dizendo, infelizmente, o único meio, né, que nós teríamos de educar as almas, de fortalecer o espírito de resistência, de compreensão, de trabalho, de educação verdadeira, né, nós perdemos, né, com a igreja se transformando num mero poder. E não criticamos aqui a igreja, porque provavelmente nós estávamos lá, participamos disso e ajudamos a fazer isso. Então, aqui não vai nenhuma crítica à igreja, como se ela fosse uma entidade separada das nossas vidas. Todos nós fomos católicos, num momento ou no outro, nesses 2000 anos. Quase impossível quem nasceu no Ocidente não ser católico, né? Depois de 1500 e pouco, né, com a reforma, aí você poderia talvez escolher ser protestante, mas assim mesmo cristão. Então, é muito triste, porque Emmanuel está dizendo, infelizmente, com a falência dos ideais superiores do Cristo, com a não educação da população, dos governantes, nós nos perdemos. E não tendo orientação e unidade espiritual, cada país, cada governo resolveu criar suas próprias leis, né, educar o seu povo do jeito que lhe parecia melhor, e com uma certa legitimidade, porque seguia uma igreja que era só um poder como outro qualquer e que havia se vendido, né, para os poderes terrenos. Então é uma pena, porque ali se vendia também o evangelho do Cristo, a possibilidade de unificar espiritualmente a nossa civilização, não sob o poder de um papa, né, e Emmanuel deixa isso muito claro, né. Não são os dogmas das igrejas católicas, protestantes, porque elas têm também seus dogmas, que nos guiarão nessa luta, nesses momentos de escuridão da humanidade. O século XX foi um século terrível. Eu li recentemente, uma pena que eu não lembro o nome, o livro não está muito longe aqui, mas agora não dá tempo de procurar. Tem um livro do Davi Berlinski, né, que ele enumera as guerras que aconteceram no século XX. Ele fala, como é que a gente pode chamar isso de século, né, da cultura, da ciência, da razão? É uma coisa terrível, né? As mortes, o morticínio, os genocídios em todos os lugares do planeta, e ele vai dando os números. E a gente fala, não é possível, né? Um século matou-se tanto, né? Em países comunistas, em países não comunistas, em países isso, aquilo, não importa, em todos os lugares nós vemos a mesma ira, a mesma guerra, né? O mesmo ódio. E a mensagem do Cristo tem 2000 anos. Então, o apelo que a doutrina espírita nos faz, quando ela nasce na Europa, né, numa Europa que estava caminhando para um acerto de contas, depois de muitas experiências da arrogância humana, porque num certo momento nós começamos a dizer, por que precisamos nós de espiritualidade? Por que precisamos nós de religião? E é hoje este o discurso que nós ouvimos em todos os lugares, num país como o Canadá, né, nos países do norte da Europa, e mesmo em países como a França, que eram tradicionalmente católicos, em função do sofrimento, do fracasso, né, da falência da religião, muitos se afastaram. A igreja jamais deveria ter produzido, né, coisas como as cruzadas, se envolvido em disputas de governo, tomado posições, né? Ela deveria ter cuidado de evangelizar as almas. Infelizmente, ela não fez. Então, ao mesmo tempo, ele nos indica qual é a causa do problema e ele nos indica qual é a solução do problema. Nós temos que criar uma mentalidade genuinamente cristã, sem dogmas, sem imposições, sem sacerdotes, sem papas, né? Sem
entidades poderosas, né? Nós temos que criar um cristianismo que se espalha pelas famílias, que os pais eduquem seus filhos, tenham a liberdade de fazê-lo, né? Que eles transmitam o conhecimento espiritual e moral, e que assim nós possamos ir renovando a humanidade. Porque nós também não dá para fazer isso por uma imposição de governo, né? É ilusório, ninguém consegue fazer isso. Tanto que aqui, no Canadá, e em países como a Holanda e outros, né, a religião não faz parte mais da vida social, mas são povos inteligentes que entenderam que se exige um mínimo de respeito às leis para que você possa, né, ter autonomia diante do Estado. E eles aprenderam isso. Então, eles têm muito a nos ensinar também. O Brasil é um país desorganizado, bagunçado, faz 5 séculos, né, que nós não conseguimos educar a nossa população. Então, um problema grave na América Latina, em muitos lugares do mundo, é que nós não conseguimos educar as nossas populações. Esse é o problema. E é interessante, e caminho aí para o meu final de comentário, porque a espiritualidade sabia que nós teríamos necessidade do Consolador. Quando o Espiritismo surge, ele surge numa Europa cheia, né, de materialismo, de ateísmo, de racionalismo. Ele cita Augusto Comte, mas tinham vários outros. E naquele momento o Espiritismo surge como uma luz, né, abrindo caminhos para a pesquisa espiritual, para a existência da alma, para a reencarnação, e vai abrindo uma possibilidade, né, mas as trevas não descansam, né? Eles querem a guerra, eles querem o conflito, eles querem que nós nos destruamos. Eles não querem que o Evangelho do Cristo guie a humanidade. E, à medida que nós fomos, né, aprendendo e a doutrina espírita foi se espalhando, nós temos 2 guerras, né, a de 1870, que vai dizimar a França e a Alemanha, e muitos grandes líderes espíritas ali não podem mais trabalhar por causa dessa guerra. Alguns vão morrer. Em 1914 explode uma outra guerra mundial, o que dificultou muito o trabalho, né, de gente como Leon Denis, Gabriel Delany, né, e outros. E, num certo momento, né, o Espiritismo é transplantado com muita, né, força para o Brasil. Nós sabemos que muitos espíritos, né, que saídos das guerras vieram reencarnar no Brasil. Espíritos que faziam parte da nação belga, da França, de nações europeias, e que já haviam mesmo tido contato, em alguns casos, com a doutrina, ainda encarnados. Só que as trevas não descansam, porque desde 1960, mais ou menos, nós temos visto uma degradação assustadora da educação no mundo, e no Brasil em particular. Então, hoje, nós estamos diante de opções. Por exemplo, Emmanuel nos diz que a arte, os filmes, o teatro, os livros, né, as novelas, e ele certamente visualizava, né, a vinda da internet, podem ser recursos para educar o povo, em todos os sentidos. Mas a degradação generalizada da educação que nós vimos, em especial na América Latina, em especial no Brasil, dificultou muitas coisas, porque um texto como esse que nós lemos hoje aqui seria inacessível para 90% talvez dos nossos jovens. Porque às vezes é difícil para nós, que é um texto escrito numa linguagem, num português extremamente cultivado dos anos 40. Os espíritos escreviam pelo Chico com um português perfeito. Hoje, a nossa juventude, talvez os nossos jornalistas e muitos dos que nós chamamos intelectuais não teriam condições de ler um texto com essa complexidade. Então, fica muito difícil evangelizar quando aqueles que têm que receber o evangelho não sabem sequer ler. Por isso que eu disse que o trabalho das trevas é terrível. Então, o que diz Emmanuel? Criemos grupos, né, para criar essa mentalidade. Espalhemos o evangelho. E hoje eu acho que nós estamos num tempo maravilhoso. Porque a internet nos permite reunir dezenas de pessoas no mundo
com o mesmo anseio, com a mesma busca, com o mesmo propósito de crescimento e de melhoria espiritual. Essas pessoas estavam isoladas. O Davi está lá no México, né? E não acha centro espírita nas esquinas lá do México, como acha no Brasil. A Yuri está em Laval, onde é que você acha um centro espírita em Laval? Então, nós estamos aqui, nós não temos centro espírita, nós criamos um juntos, o pessoal que está aqui no Canadá, para que nós pudéssemos começar o cultivo do Evangelho. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é esse, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. E se educando, então não podemos reclamar de texto difícil, pega o dicionário, se cultive, aprenda para ensinar. Nós precisamos ensinar para o povo brasileiro, para o povo do mundo, o Evangelho do Cristo, sem diminuir a qualidade. As pessoas estão dizendo, vamos simplificar os livros do Chico, vamos simplificar os livros do Kardec, Ninguém sabe mais o que quer dizer essas palavras, cria um glossário, coloca no livro, para que a pessoa possa ler, aprender espiritualidade e se cultivar espiritualmente. Mas é isso, nós estamos diante de um grande desafio, mas é muito bonito, porque Emmanuel nos diz que a andaimaria está feita, os andaimes estão feitos. Eles fizeram, Kardec, Leon Denis, a Falange do Espírito de Verdade, eles fizeram os andaimes, mas a construção ainda, só está o esqueleto. Então, nós precisamos, aqueles que já entenderam, nós precisamos sair do conforto e olhar para essa humanidade que precisa de uma nova consciência. Então, que a gente possa criar grupos de estudo, que a gente possa incentivar as pessoas a vir aos estudos, porque cada um que vem, que participa, se forma e vira um ponto de propagação. Ele diz muito claro lá no texto, nós precisamos divulgar a luz da mensagem espírita. Não é só para nós, não é só para resolver os nossos probleminhas, é para a gente partilhar com a humanidade esse pão abençoado. Bom, fiz uma introdução que acabou ficando longa, mas eu acho que o capítulo é extremamente rico, não dá para fazer muito menos, porque realmente a gente ainda está cortando muita coisa, Esperando que agora, com outros comentários, a gente tenha outras perspectivas. Então, vamos lá. Palavra aberta. Eu pensei bastante na hora que eu li, sobre... Hoje eu tenho uma visão externa, do Brasil. Acho que quando eu estava lá eu não via muito bem isso, mas como a religião está envolvida na busca de poder, como ela está inserida dentro da política, como caminha junto, assim. Eu estava tentando explicar isso para um professor aqui numa conversa, e parecia que eu estava contando um filme de 300 anos atrás, uma bancada religiosa dentro da política, E na minha cabeça é tão contraditório, porque quem quer espalhar espiritualidade, não está buscando poder, é um caminho contrário. Então, me frustra um pouco essa coisa do Brasil, de muita coisa misturada com política, futebol, religiosidade, carnaval. Tá todo mundo querendo manipular um pouco, sabe? Me cansa isso. É triste, principalmente porque a religião é usada, como instrumento. Não há religiosos autênticos ali. Porque quem é um religioso autêntico não vai para a política. Se vai, tem um comportamento que vai ser logo destacado e vai virar um problema para todo mundo, Nós tivemos padres que em alguns momentos se envolveram na política, nós tivemos espíritas, mas nenhum deles fica muito tempo porque não aguenta, Agora, se nós não educarmos essas novas gerações, Alexandre, nós nunca vamos conseguir formar gente decente para a política. Então, talvez o nosso trabalho seja o que Emmanuel falou, Formar primeiro essa mentalidade. Não ter pressa. Nós olhamos as coisas com muita pressa. Os espíritos estão olhando 500 anos na frente. Eles estão pensando daqui 500 anos. A gente tem que ter paciência. César. Oi. Eu na verdade, enfim,
Achei bem bacana o texto e a sua fala também, acho que foi muito legal. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso para entender um pouco mais do que você fala com isso, né? Acho que a gente tem uma visão da degradação da educação que nem sempre é a mesma, né? E o que é essa degradação da educação que você menciona, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Essa degradação, Ronaldo, ela tem vários níveis. Então, por exemplo, vamos pegar um nível mais básico, assim, quando você está passando por uma coisa, você precisa contar o que você está passando, você tem que ter palavras. Então, nós estamos numa situação no Brasil que nós negamos à população o acesso ao conhecimento clássico. Não estou falando aqui nem de espiritualidade. Porque no conhecimento clássico está embutida a espiritualidade. Os gregos falavam de espiritualidade o tempo todo, Platão falava de espiritualidade o tempo todo. Então, quando eu proponho aquilo, numa aula, meu professor, por exemplo, de história, discutia Platão com a gente. Ele explicou a teoria das ideias, né? E ele disse, eu não sou espírita, eu sei que vocês são, isso deve ser interessante para vocês. Né? Ele era católico, mas era um homem cultivado, aberto, que lia muito, né? E foi mesmo uma inspiração para mim, porque ele era muito culto, uma pessoa muito bacana. Mas nós negamos para a população o acesso ao conhecimento clássico. Quando eu leio Lima Barreto, quando eu leio Guimarães Rosa, quando eu leio Graciliano Ramos, para falar só dos brasileiros, né, Machado de Assis, pensando em vestibular, eu não entendo nada do que eles estão falando. Mas quando eu leio, né, Lima Barreto e vejo a história de Policarpo Quaresma e a luta dele, porque era incompreendido, né, as mulheres da rua diziam, por que esse homem tem tanto livro? Ele não é bacharel. Então, nós criamos uma cultura do desprezo à educação. E isso nos levou a um povo que o nível de expressão é o mais baixo. Porque nós exprimimos só o que nós sentimos, que está ligado à sexualidade, a coisas de muito baixo nível, porque estão ligados ao corpo, né, ao nível mais elementar, mas nós ficamos incapazes de exprimir, por exemplo, uma dor da alma, que você encontra nesses livros. Né, o conflito, por exemplo, que Graciliano Ramos conta, né, da professorinha que casa com o coronel nordestino, e, na verdade, é o coronel que escreve o livro na primeira pessoa, né, e a professorinha se mata, porque ele transformou a vida dela no inferno. Então, isso deveria estar sendo discutido nas escolas. Por que ela se matou? O que aconteceu? Né? Por que esse coronel depois entendeu o que ele fez? Né? Ele massacrou, ele não entendia as preocupações dela. Né? Mas o coronel somos todos nós no Brasil. Nós não entendemos um nível básico de espiritualidade, de entendimento. Né? Tanto que nós temos falhado feio nos exames internacionais. Né? E não me interessa de quem é a culpa é da nossa elite, a culpa é de todo mundo. Né? Porque nós simplesmente viramos as costas para o povo. Então, não falo nem de espiritualidade, eu falo de conhecimento clássico. Né? Quantos leram realmente os livros mais importantes da civilização? Como é que eu posso aprender a exprimir minha alma? Como é que eu posso... Tem coisas que você lê em certos escritores que você fala, meu Deus, é isso que eu sinto, eu nunca consegui falar isso. O que é o grande escritor? É aquele que consegue colocar palavras no que está na nossa alma, e nós não conseguimos. Mas quando eu leio, eu falo, poxa, o que eu sinto tem ressonância, alguém falou isso, alguém explicou, agora eu tenho palavras. Então nós vemos um povo assistindo o BBB. Né? E o nível do linguajar é terrível. Os jornais antes, né, nos anos 40, 50, você tinha artigos de gente como Otto Maria Carpo, que tinha uma página inteira do jornal. Hoje é impensável, né, você colocar um artigo de uma página inteira. Ninguém vai ler. Né? Então, nós falhamos, e falhamos aqui também, porque ninguém tem acesso à cultura clássica, ninguém sabe.
Uma época aqui, fiquei muito bronqueado, Ronaldo, porque eles cobravam muito da gente, né, aprender francês, e um dia, dando aula num curso da universidade lá de Trois-Rivières, eu falei, alguém aqui já se preocupou em aprender a cultura francesa? Porque eu posso entender a gramática dando uma lida num livro de gramática, mas alguém aqui já leu Victor Hugo? Alguém aqui já leu os grandes clássicos? Vocês querem que eu fale bem francês? Mas eu li esses livros. E vocês leram? Parece arrogante, mas não é. É simplesmente se concentrar no que é importante. Então, nós temos, infelizmente, Ronaldo, eu acho que a degradação foi generalizada, as nossas universidades formam professores muito mal, o efeito da formação piagetiana foi catastrófico, ninguém entendeu nada. Eu participei de várias formações que visavam nos formar na concepção de Piaget. 30 anos depois, eu entendi onde estava o erro. Para te falar a verdade, eu entendi hoje, pensando nisso tudo. Piaget explica como a gente aprende. Mas como eu aprendo não quer dizer que é assim que deve ser ensinado. Não tem nada a ver. Eu devo dar para a criança os instrumentos básicos para que ela tenha elementos de construção. Depois ela vai elaborar aquilo como o Piaget disse. Então, qual foi a catástrofe que aconteceu na educação mundial? Nós confundimos a forma como nós aprendemos, Piaget estava certo, assimilação, etc., equilibração, você tem um desequilíbrio, aí você vai testar, etc., etc. Mas isso é a forma de aprender, não quer dizer que eu devo ensinar assim. Não existe uma criança sozinha diante do mundo, foi esse o erro. A criança precisa de alguém que faça a mediação da educação para ela, dos elementos culturais para ela. E depois, com isso, ela vai construir o seu saber, como dizia Piaget. Aí nós ficamos tentando aplicar Piaget nas escolas, ninguém fez nada, ninguém aprendeu nada, Quem saiu dali foi ensinar também não sabia nada. E nós estamos hoje diante de um nível catastrófico, sem contar que a nossa educação virou materialista e ateísta. E podemos até dar dizer, conceder alguma coisa aos nossos amigos que fizeram isso, porque realmente havia uma mágoa muito grande com relação à postura da igreja. Mas quando você tira a religião, nós nunca deveríamos ter tirado a espiritualidade. Então nós estamos vendo milhões de pessoas no mundo angustiadas, perdidas, sem orientação, que se não tiverem um comprimidinho, se suicidam. Então, nós precisamos, o trabalho é muito grande para ser feito, porque há uma educação de base, porque roubaram da população a educação clássica, as coisas realmente importantes. E, com isso, também roubaram a espiritualidade que estava embutida nisso tudo. A gente poderia nem falar de religião, mas quando você estuda Platão, não tem como não falar de espiritualidade. Então, é muito triste tudo isso. Eu não sei, me alonguei muito, mas, bom, espero que tenha sido mais ou menos, precisei um pouco, o que eu entendo por degradação da educação. Não, perfeito, acho que é uma visão muito profunda mesmo, do que acontece com todo esse sistema de educação. Eu queria adicionar só uma reflexão que muitas vezes eu faço, e eu estou me envolvendo com a educação há muito menos tempo que você, mas que eu acho interessante, que é você falou do materialismo, e eu vejo muito aqui, eu acho que o Canadá consegue fabricar gente, mas é muita gente com pouca reflexão, e é estranho, porque ao mesmo tempo ele forma pessoas com uma capacidade de reflexão muito grande, mas eu não sei de onde elas vêm, não descobri ainda, E por outro lado, acho que a minha reflexão sempre é em questão de valores, Então, nós, como adultos, como pais, e como professores, eu acho que a gente é mais desafiado, nesse sentido, porque a gente tem uma direção. Mas como adultos, não, Como pais, não. A gente tem a livre escolha.
E o que é que a gente enfatiza na educação dos nossos filhos, né? A gente está enfatizando esse aprendizado reflexivo que você colocou, ou a gente está enfatizando aquele aprendizado que você falou, que o cara está lendo para passar no vestibular? E nisso a gente tem uma grande parcela, né? Porque o que a gente quer? Pessoas bem-sucedidas nesse mundo materialista ou pessoas com uma alma rica e que sejam capazes de multiplicar esse evangelho, né? E eu li no começo desse ano um livro que eu gostei muito de ler, do Leonardo Boff, uma crítica à igreja, que acho que é dos anos 70. E é muito interessante, porque você não precisa ter igreja, né? O que ele coloca é a necessidade de você multiplicar o carisma do Cristo, né? Que eu nem sabia que a palavra carisma tinha esse significado também, mas de você oferecer aquilo que o outro precisa, né? E que isso ficou totalmente para trás, né? Eu acho que eu queria só juntar isso, acho que a sua ideia de degradação é bastante, me ajuda a entender, mas eu também coloco nessa ideia, do meu lado, essa questão de reflexiva nossa como adulto, o que a gente está valorizando como educação. E isso a gente sinaliza claramente a cada dia para os nossos filhos que estão em formação. Rapidamente, Ronaldo, só para responder no que diz respeito ao Canadá, eles investem muito, né? Então, você consegue, mesmo com uma educação com foco materialista, formar razoavelmente bem. Eu, por exemplo, a nossa diretora na escola diz, olha, se vocês tiverem alguma formação que vocês queiram fazer, é só me falar, a gente pode pagar, pode ajudar, né? Quando no Brasil você tem isso, um professor que quer ir para um congresso, ou participar de uma formação, e que vai ter, nos enviam, né, material, olha, tem essas formações, então eles querem que as pessoas se formem, que elas continuem se formando. Infelizmente, no Brasil, o sujeito mal ganha, né, para comprar livro. Mas a questão, Ronaldo, é muito complexa, né? Nós levaríamos muito tempo e eu acho que isso pode ser uma outra hora a gente pode discutir mais, né? Talvez faria um alerta para você, por exemplo, quando eu li os textos, né, do Boff, do Saviani, textos maravilhosos, né? Mas aí um dia eu entendi que o materialismo histórico, ele tentou instrumentalizar a igreja. Por quê? Porque foi a única voz para os desesperados acabou sendo o marxismo, num certo momento da história. E aí muita gente se aproveitou disso, né? Por exemplo, nós sabemos que na Rússia muitos padres ortodoxos foram, na verdade, agentes da KGB, foram mandados para se formar e ficar dentro das igrejas. Na Romênia, né, se sabia disso com muita clareza, na Hungria, então, e no Brasil acabou acontecendo, né? E a teologia da libertação é um ramo disso, né? Autêntico, porque acabou sendo uma voz, né, que se dizia uma voz dos desesperados, e que foi a voz que foi possível ter naquele momento, porque a igreja não estava, né, se apresentando para o que ela deveria ter se apresentado, para a mensagem do Cristo, o trabalho do Cristo, para formar as almas, né, sem ideologia, sem partidarismo, nós estamos aqui para formar isso que você falou, a alma que vai viver eternamente. Se você quer ser do partido A, ou B, C ou D, o problema é teu, né? Você tem valores, você ama Deus, você ama o teu próximo, né? Você é capaz de fazer o bem, né? É isso que a igreja devia ter se concentrado. Você sabe que é uma alma imortal? Nós perdemos isso, né? A esperança nossa é que o Espiritismo possa nos trazer essa lucidez. Oi, Adriana. Não sei se ela ia falar alguma coisa. Não? Tive a impressão que o teu coiso acendeu. Bom, eu não quero... Oi, Yuri. Boa noite. Eu estou pensando como a educação é mal compreendida na nossa sociedade. Né? Nós temos essa ideia que a educação é formar, nossas instituições têm essa ideia de formar cidadãos, né? Formar homens que vão ser as máquinas para a sociedade, na produção. Então, essa concepção, esse conceito é muito errôneo, né?
Então, o Espiritismo, como ele nos mostra que... Luiz, desculpe. Como nos mostra como a educação que ele nos mostra é para formar os homens do bem, não homens da sociedade, do mundo. Então, eu me lembrei com esse texto, quando ele disse a educação, eu me lembrei do que o Espírito da Verdade diz para nós no Evangelho, é de espíritos amais vós, é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Então, essa educação no livro dos Espíritos, muitas das respostas que Kardec recebe, fala dessa educação que nós precisamos ter. Então, eu me lembro que também que diz que só a educação pode reformar os homens. Então, eu pensei também no fato que a doutrina nos incita a divulgar os ensinamentos. Precisamos essa auto-evangelização, precisamos essa autoeducação para que nós podamos divulgar corretamente esses ensinamentos que façam a grande diferença em nossas vidas. Nós fazemos evangelho no lar com nosso filho, e nós utilizamos mesmo um livro espírita para as crianças, e nós vemos a diferença, ele começa a entender muito sobre a espiritualidade, pergunta muitas coisas. Então, se todos tiveram essa oportunidade, como nosso mundo seria muito diferente. As gerações de agora, eles não querem saber nada da religião, da espiritualidade. Então, nós temos uma grande sorte, nós somos muito abençoados de poder ter esta oportunidade. Então, obrigado, Yuri. Muito bom. Eu só queria falar que a responsabilidade para educar a nossos filhos é nossa, não da igreja, não, porque é fácil dizer a igreja não é bom, não faz um bom trabalho, isso, mas afinal de contas é nossa responsabilidade, começa no lar, não? Então, se a igreja, sim, ela fala, mas eu, de criança, fui à igreja toda e não aprendi nada, não? E meus pais não eram gente assim espirituais, não? Então, eu busquei por mim mesmo, quando já tive um pouco mais velho, mas não acho que é a responsabilidade da igreja de fazer homens e mulheres espirituais ou cristãs, não? Mas começa mais no lar, como falou Yuri. Na autoiluminação, né? Essa é a base. E esse trabalho começa com esse trabalho. Esse trabalho é individual, né? A gente não pode olhar para esse todo, para a humanidade que está... A gente está num momento muito difícil, né? Hoje, com todo esse clima, né? Esse conflito de guerra lá na Ucrânia, todo mundo com muito medo, todo mundo com muito pessimismo, né? E medo de que isso se desenvolva e que cresça. Eu acho que a gente tem que manter, né, a nossa tranquilidade como cristãos. A gente tem que manter a nossa tranquilidade. A gente não pode deixar que a chama do amor do Cristo se apague dentro de nós, nem nos nossos lares. A gente não tem como fazer, não tem como parar o mundo, né? Isso é por conta de Deus. Mas o que o Cristo veio nos ensinar, eu acho... César fez uma palestra ontem, né, e eu ouvi também essa semana outras palestras que falam sobre isso. A gente não pode deixar com que isso, né, que esse pessimismo tome conta das nossas vidas e do nosso lar, da nossa família. Nós temos que manter a esperança, nós temos que manter a tranquilidade, temos que manter a oração dentro de casa, né, porque, infelizmente, Jesus, ele veio estar conosco, ele viveu entre nós há 2000 anos, e ele ensinou o amor, e ele ensinou a vivermos, ele pediu que vivêssemos em paz, ele pediu que soubéssemos perdoar, ele pediu que vivêssemos como irmãos,
E a guerra, né, todo esse clima, nada mais é do todo o contrário do que Jesus ensinou, né? É o reflexo do mundo egoísta em que a gente vive, do egoísmo das pessoas, do orgulho das pessoas. Então, a gente vê uma falha muito grande, né, da divulgação da mensagem de amor do Cristo. Mas a gente não pode deixar que isso morra dentro dos nossos lares. E se a gente puder fazer, né, convidar as pessoas e falar dessa mensagem para quem estiver, hoje, por exemplo, o Dani chegou e falou, eu trouxe a família inteira, mas a família inteira do Dani está aqui hoje porque o Alexandre convidou. Então, é fazer o convite para que as pessoas se evangelizem, para que as pessoas conheçam a mensagem do Cristo. Porque, às vezes, muitas vezes, as pessoas não têm o primeiro contato com a mensagem. Eu acho que quando tem o primeiro contato e aprende, né, um pouco, já vem, a Lelê, a verdade, a família inteira, né, Lelê? Então, tendo o primeiro contato, a mensagem, ela vai se propagando. Então, como ele diz no texto, né, evangelizado o indivíduo, a gente evangeliza a família. Então, às vezes, eu pego muito no pé dos nossos filhos aqui, né, meio que eu fico em cima para que eles participem, e às vezes é difícil fazê-los dizer não para os amigos, para virem nos estudos, porque eles têm o tempo todo o convite lá de fora. Mas se a gente não insiste um pouco, os amigos vão ganhando, entendeu? Então, acho que nossa função como pai e mãe é falar dentro de casa. Às vezes eu falo assim, eu sou insistente, sou chata, e às vezes eu falo muito sobre isso o tempo todo, mas é que eles estão vivendo tão lá fora, e se a gente não insiste dentro de casa, o mundo de fora toma conta, né? Então, não é só evangelizar, não é só conhecer, mas sobretudo, colocar em prática, né? Colocar em prática os ensinamentos de Jesus, e falar, né, do amor, e exemplificar o amor, a tranquilidade, a paciência, a humildade. Então, eu acho que é a prática disso no dia a dia que a gente vai transformando a nossa vida, a gente transforma a vida da família, e, de certa forma, de todos aqueles com quem a gente vive, né? Com quem a gente convive no trabalho, com os amigos. Acho que é um momento muito, muito sério da humanidade esse, né? E se a gente não mantiver a calma e a tranquilidade dentro de casa, a gente perde também não podemos perder a fé, né, a confiança, né? A gente não pode fazer muita coisa pela humanidade, mas dentro de casa a gente pode. Já é muita coisa. Né? E confiar no Pai, porque se Deus não quiser, nada acontece, né? Mas a gente não sabe qual é a necessidade humanitária hoje. Deus sabe, nós não sabemos. Bom. Oi, seu Jairo. Realmente, esse tema é muito interessante. Vou usar uma frase que eu usei semana passada. Eu falei que a gente tem que pensar global e agir local. E realmente essa frase vale. E tem uma outra frase que eu sempre pensei e é verdadeira: os iguais se aproximam. Se você for pensar bem, dentro desse grupo que nós estamos aqui, a maioria pensa igual. E realmente, hoje, os meus maiores amigos têm o mesmo perfil que eu tenho. Então, baseado nisso, os iguais se aproximam, a nossa família, até que hoje está quase todos aqui, nós também temos nosso grupo de estudo. Toda terça-feira nós nos encontramos. E o tema agora que a Regina propôs foi o perdão. É uma palavra que a gente tem que aprender todo dia. Então, esse conflito de vida que a gente tem hoje, essa necessidade de manter uma espiritualidade constante, essa educação que a gente tem que ter do Evangelho, essa luz que dá, individual que todos nós buscamos, e essa paz que a gente precisa no nosso dia a dia, essa transformação diária que a gente precisa,
ela tem que ser buscada pessoalmente. Os conflitos mundiais sempre existiram e sempre vão existir. Mas a gente tem que realmente saber que existe, para você não ficar uma bolha fora do contexto. A gente tem que buscar uma ação social. Hoje, por exemplo, fiquei sabendo que eu e Regina temos um projeto social aqui em Jundiaí, ficamos sabendo que um jovem do nosso projeto passou na Unicamp. Então, é um jovem de baixa renda, até 3 salários mínimos, um jovem que nós, eu falo que não é que nós oferecemos para ele uma oportunidade e ele soube aproveitar. Então, a força nossa realmente é a educação. Mas nesse grupo que a gente está aqui com vocês, que mais uma vez a gente parabeniza vocês, essa disposição, não é fácil manter essa organização que vocês mantêm. A gente até usa vocês como exemplo, a gente procura adotar os mesmos esquemas que vocês fazem para o grupo da nossa família e amigos. É assim que a gente vai fazendo. Nosso entorno vai se mudando através das nossas atitudes. Temos que buscar alternância. A gente tem que buscar alternativas, porque os nossos netos estão acompanhando a gente. Então, nós somos hoje, eu e Regina, somos referência para os filhos e os filhos para os netos. Isso que a Giovana falou é simples, mas é verdadeiro. Não podemos perder os nossos filhos, nossos netos para a rua. Parece que é simples isso, mas é difícil. Você segurar um filho, segurar... Por exemplo, os nossos filhos não moram mais. Aqui agora só eu e Regina. Nós não temos mais filhos em casa. Mas a gente procura sempre oferecer um lar que eles possam, o meu filho, meus filhos, os netos, sentir o prazer de vir aqui. Então, a Regina faz comida no fogão a lenha, busca lá as nossas origens, né, o sabor de uma alimentação. E a gente tinha um grupo de estudo que era educação alimentar. Agora a gente vai buscar o sabor do perdão. Enfim, a gente busca essa melhoria pessoal, tá? Esse tema parece que é fácil, não, a educação, a culpa, isso aqui, sempre foi assim. O tal de poder sempre extravasa e a gente sempre tem que saber que a vida é uma constante aprendizado. Tá? Então, evangelizar é a palavra-chave, espiritualidade é a palavra-chave, luz individual é a palavra-chave, conflito de vida é a palavra-chave e o perdão a gente tem que buscar diariamente. Essa seria a minha colocação, porque hoje eu estou com a família toda para ir aproveitar já o recado. O mais importante, tudo que eu estou falando é verdadeiro. Eles sabem que isso que eu estou falando, é que eu, Regina, a gente fala não é só discurso, a gente procura exercer o que a gente fala. Procura participar, mesmo remotamente, da vida dos filhos, mas a gente procura fazer a nossa parte. Perfeito, seu Jair, excelente. E é isso que muda as coisas, né? O ensino com exemplo. Por isso que ele fala no texto que quando nós nos reformamos, todo o nosso meio começa a mudar. E nós temos visto coisas muito bonitas. Pessoas que chegaram e que foram espalhando e que foram assumindo a mensagem, porque não adianta, você só fala quando assumiu. E aquilo faz parte de você e da tua vida. E a gente vai vendo que, assim, que as coisas vão se espalhando com carinho, com uma luz, a família chegando, são amigos chegando, e é isso, eu acho que esse é o trabalho. É muito bonito poder participar disso, né? É muito bonito. Mas vamos lá, temos ainda alguns minutos, eu não quero monopolizar. Oi, Carolina. Carolina, teu microfone. Oi. Isso, estamos te ouvindo. Boa noite a todos. Eu tenho que é umas 3 semanas, máximo um mês,
que eu comecei a estudar com vocês. E, na verdade, minha vida tem mudado muito, muito, muito desde então. Eu me sinto muito diferente, eu sinto que eu comecei a olhar o mundo com outros olhos. Agora, quase todos os meus dias são bons. Antes, a maioria era 50-50, eu acho. Mas agora, se não tem um dia muito bom, eu tento pegar o melhor desse dia, eu tento pensar que tudo é um aprendizado, que faz parte das minhas provas. Eu agradeço a Deus pelos dias difíceis. Eu peço muito agora pela manhã, Deus me acompanhe, me abençoe, me mostre o caminho. E parece que só pegar um pedacinho do dia para fazer essa prece, essa oração, esse contato com Ele, muda muito, muito minha realidade. Então, eu comecei, ao mesmo tempo, eu acho que um pouco antes que comecei a estudar com vocês, eu comecei a ler o livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, nossa, eu não sei ainda como explicar para as pessoas. Eu não encontro as palavras, como você falava do escritor, que ele pega as palavras precisas para divulgar a mensagem. Eu ainda não encontro as palavras precisas, mas eu quero muito, muito. Eu acho que só com meu irmão, com minha família mais próxima, meus amigos mais próximos, eu às vezes tento assim meio que explicar e falar o que eu estou achando do estudo, o que eu estou agora percebendo na minha vida. Mas eu quero muito, muito ter as ferramentas para levar esse estudo à sociedade, à minha comunidade, pelo menos as pessoas que me cercam, as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que cruzam no meu caminho. E, sei lá, eu só queria compartilhar com vocês que eu estou achando muito, muito rico o estudo. E o Espiritismo, eu acho que toda a minha vida eu sempre tive isso aí como latente, como algo que estava pulsando, mas eu não conhecia, não sabia, não conseguia colocar um nome. Mas agora que eu estou lendo, tudo faz sentido, tudo faz um clique, tudo faz como uma ressonância incrível, que, nossa, eu disse, meu Deus, eu estava esperando por isso, sabe? A minha vida toda. Então, eu só quero agradecer vocês pelo trabalho que fazem, pelas aportações ao grupo, e por estarem aqui presente, me convidarem, minha prima Yuri, e principalmente a Deus por me escolher, me convidar, me levar, por meio das dificuldades, por meio dessas dores, me trazer até aqui hoje. Eu sinto muita, muita gratidão no meu coração. Bom, Carolina. Deus te abençoe. Que lindo, Carolina. Teu caminho vai se iluminar normalmente, naturalmente. Eu acho que ele já está se iluminando. Aos poucos você vai sentir o que tem que fazer, né? E as palavras vão vir naturalmente. E esse é o caminho, é colocar Jesus na nossa vida. É colocar o Evangelho na nossa vida, abrir espaço para oração, abrir espaço para esse contato com a luz. Não tem, é que a gente se ocupa muito no dia a dia e a gente acaba se afastando, mas não tem outro caminho. É Cristo na nossa vida, é abrirmos espaço no nosso coração para que Ele faça luz no nosso coração. E a vida vai melhorar naturalmente, as coisas vão se encaminhar naturalmente. E assim, aceitar os desígnios, né, que vêm do alto, porque eles
A gente, às vezes, bate cabeça porque a gente é teimoso, né? Orgulhoso, vaidoso, e não aceita os desígnios de Deus. Mas tudo acontece como tem que acontecer, e a gente tem que estar aberto, né, para o que vem do alto. Oi, Yuri. Isso aí. Obrigada. Obrigada a você. Eu queria dizer algo importantíssimo para nós, porque nós quando falamos da igreja e temos que ir para a igreja para aprender sobre Deus e tudo isso, mas depois você escuta horrores sobre a igreja, não? Coisa ruim. Então, nós devemos dar o exemplo, porque não adianta só falar e eu descobri a verdade e tudo, mas seguir atuando de maneira ruim, como sempre, não? Então, dando o exemplo, eu acho que a gente vê e diz, este não só está falando, não, mas ele realmente está mudando, é melhor. Então, temos uma grande responsabilidade, não, para dar o exemplo para outro também. É essencial, Sebastião, e não precisamos ser perfeitos. Não tenhamos essa pretensão. Sejamos o melhor que nós podemos, para a família, para os amigos, para um irmão, para a mãe, né? Sejamos o melhor. E, naturalmente, as pessoas vão olhando e vão dizendo, poxa, Carolina não é mais a mesma. A Vera mudou. As pessoas percebem, principalmente aquelas que nos conhecem de muito tempo. E há uma luz, né? Há um amor muito grande nisso tudo. Né? E partilhar isso é a alegria maior que a gente pode ter na vida. Né? Oi, Yuri. Quando nós começamos os estudos em espanhol, nós temos medo, porque nós nos sentimos que não estamos listos, perto para essa divulgação, mas tudo ajudou para nos lançar esses estudos. Então, a gente não deve ter medo de falar, de invitar, porque agora, como a mudança de Carolina, para mim é uma grande satisfação, uma iluminação no meu coração de saber que em certa forma, sou eu que traz ela para o espiritismo e essa vida mudou. Então, é muito, muito importante para nós como uma palavra, um estudo, uma invitação, um convite, muda a vida da gente. Então, vamos, não? Vamos. Precisamos fazer isso, todos nós, falar com a gente, falar de Cristo, falar do Espiritismo, de como nossa vida mudou, como tudo muda. Então, obrigada. Se você não tivesse mudado, né? Se a tua vida não tivesse mudado, nenhuma palavra tua teria feito. Né? A tua vida mudou, a mudança mudou. Começou por você. É esse o segredo, né? Se os nossos filhos não veem mudança, né? Eu falo de caridade, mas continuo preocupado com meu dinheiro, com cada centavinho. Né? Eu falo de ser bom e não perco a chance de passar a perna. Enfim, né? Exemplos que a gente poderia multiplicar dos nossos velhos comportamentos. Mas é esse. E agora uma coisa que eu acho que é preciso que fique claro, nós não queremos nada de ninguém. Nós queremos que as pessoas recebam a luz. Né? Ninguém está vendendo nada, ninguém está cobrando nada. Né? Quem estiver pronto para participar de um grupo desse, mais maravilha, que Deus abençoe. Né? Porque é isso, e que se a gente puder criar 4, 5, 10 grupos, né, um dia, com pessoas que estão aqui, que vão abrir outros grupos, maravilhoso. Né? Se o Davi puder criar lá no México, a Yuri criar outros, né? E o Sebastião, o seu Jairo, enfim, a Paula lá em Araraquara, né? Não importa, é a gente dizer, olha, eu tenho algo que alimentou meu coração, e que me faz bem, e que eu me sinto viva, eu me sinto vivo, eu me sinto participante da vida, eu me sinto alguém pleno e abençoado. Eu quero partilhar isso. É só isso. Oi, Lelê. Dá para abrir aqui, dá para escutar? Estamos te ouvindo, estamos te vendo. Pronto. O que
vocês todos falaram, mas o papai falou uma coisa sobre a gente estudar e a gente viver o que a gente estuda, né? E a gente está falando isso muitas vezes aqui. E isso para mim é o essencial, porque é muito difícil aplicar a doutrina, né? A doutrina espírita. E normalmente o mais difícil é aplicar os nossos, né? Dentro do nosso núcleo. Esse é o grande desafio, porque ser bom fora de casa é fácil. Né? O grande desafio nosso é não querer beliscar o amiguinho aqui dentro de casa, né? Meu marido está aqui rindo já. E então eu acho que isso que o papai falou é a pura verdade, da gente ser o que a gente está estudando. E a gente observa isso, né? De pessoas que querem ser, mas que a vida pessoal delas arruinam tudo que elas dizem. Né? Que quando elas falam, você vê que elas falam ao vento. Quando você vai ver a vida daquela pessoa, analisar o núcleo dela, o núcleo familiar dela, não funciona. Tem alguma coisa ali que não está batendo. Né? E então, acho que quando você observa uma pessoa que é espírita, por exemplo, você fala assim, puxa, aquela pessoa, isso que a Yuri falou aqui, que bacana que a amiga está aqui. De certa forma, com certeza ela observou a Yuri e falou, quero ser essa pessoa, quero entender ela. Puxa vida, ela é tão bacana, ela está lidando tão bem com a vida. Né? E isso que chama o outro. Né? A vontade de ficar vai muito pelo que o outro está aprendendo. Quanto a mente dele está ampliando, a gente está observando. Porque quem está falando ao vento, a gente naturalmente se afasta. Fica por um tempo, mas você percebe que não tem conteúdo, né? Sobre isso. A palavra ilustra, mas o exemplo convence, né? Exatamente. Então, é por isso que o Chico não precisava, muitas vezes, abrir a boca, não fazia conferência, né? Mas as pessoas chegavam perto dele e caíam em pranto, né? Porque encontrar alguém que ama, encontrar alguém que partilha, encontrar alguém que consola, né? É muito importante o que a Lelê disse, né? A gente está estudando, mas isso precisa ser urgentemente colocado em prática na nossa vida. Não adianta só ficar na teoria, e se a gente não se transforma com o que aprende, às vezes as pessoas falam, eu queria tanto que a minha vida mudasse, mas a pessoa não faz nada para a vida mudar. Continua agindo exatamente como sempre agiu, como sempre fez. Então, não desenvolve a humildade, não desenvolve a paciência, não desenvolve o autocontrole, né? Então, a mudança em volta da gente começa em nós mesmos. Não adianta esperar que as coisas caiam do céu e que a mudança caia do céu, porque isso não acontece, precisa começar em nós, né? Então, a evangelização pessoal é algo muito importante, é algo essencial na nossa vida. E a gente só vai transformar, né, o nosso entorno, né, o nosso convívio, se a gente se transformar primeiramente. Eu vou contar, não sei se todos aqui conhecem, vou contar rapidamente a história de Eurípides Barçanufo, um sonho que ele teve. Ele foi em desdobramento, em vida, né, durante o sono, ele foi levado para os planos superiores. Não sei se vocês conhecem essa história, está contada no livro ainda, A Vida Escreve, de Hilário Silva. Ele foi levado nos planos superiores e, chegando lá, ele viu, num lugar muito iluminado, ele viu um homem. Ele foi se aproximando e ele percebeu que era Jesus. E que Jesus estava chorando. E ele queria fazer alguma coisa. Quando ele percebeu que era Jesus, ele se colocou de joelhos diante de Jesus e percebeu que Jesus estava muito triste. Ele perguntou, né? Ele queria ajudá-lo e falar, por que choras, Senhor? Por que choras? É pelos descrentes no mundo?
E Jesus disse, ficou em silêncio, né? E depois olhou para ele e disse, não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam. Então, acho que não existe nada mais triste, né, de conhecermos o evangelho e não praticarmos, porque a nossa vida só vai mudar quando a gente pratica o evangelho, quando em todos os dias, desde cedinho, quando a gente levanta, a gente eleva o pensamento a Deus agradecendo a vida e que a gente possa fazer de cada dia o melhor possível e nos transformando sempre. Muito bom, nós caminhamos então para o final. Pratiquemos o evangelho, mas sem a pretensão de sermos perfeitos. O sinal mais evidente do cristão é a alegria. A alegria mesmo quando a gente cai. Porque eu sei que eu tenho um mestre que me ama, que me ensina, que me aceita, que me ampara. Né? Então, eu não preciso me preocupar, desde que eu seja sincero de coração. Que eu diga para ele, sinceramente, me ajude, Senhor. Né? Não tenhamos a pretensão de ser perfeitos, mas sermos bons. Né? E sermos alegres, porque quem conhece Jesus não pode viver triste. Né? Então é isso, meus irmãos. Desculpa. Vamos fazer a nossa prece, então. Perdido aqui. Querido Mestre Jesus, abençoado amigo, divino guia, luz bendita do amor de nosso Pai. Acolha-nos, Senhor, no nosso desejo de crescer, de melhorar, de renovar nossa vida. Diante de Ti, Mestre, nós não nos sentimos julgados, embora nossa consciência nos julgue. Diante de Ti, Senhor, nós sentimos o acolho de nosso Pai. O amor de Deus que se manifesta nas nossas vidas pequeninas. De que valeriam, Senhor, todas as conquistas, toda a inteligência, toda a riqueza, se tivéssemos que viver sem jamais ter ouvido Teu nome. Senhor, nós agradecemos a bênção do estudo, da reflexão, dos amigos, o carinho de partilharmos juntos o caminho de crescimento. Nós caminhamos, Senhor, juntos na Tua direção. Levamos nossas lutas, nossas dificuldades. Temos que recomeçar tantas vezes. Mas quando olhamos na Tua direção, nós sentimos que vale a pena. Abençoa-nos, Senhor, no caminho de volta ao lar. Que o Teu amor nos ampare, nos sustente, nos abençoe. Que o Senhor abençoe nossos lares, nossos entes queridos. Que nós saibamos amá-los, protegê-los, cuidar dentro das nossas possibilidades humanas, para que também eles e nossos amigos e todos aqueles que pudermos encontrar pelo caminho, que nós possamos dizer: conheço alguém que pode iluminar teu coração para sempre. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos proteja de nós mesmos, nos guarde no caminho do aprendizado,
nos dê força e coragem para mudar, para crescer, para aprender. Que o teu amor nos guie, Senhor, e nos proteja sempre. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.